Hora de falar sobre o Cruzeiro para destacar o ótimo momento de Robert, atacante de só 20 anos de idade, revelado na Raposa, e o Cruzeiro ainda tem um percentual de uma venda futura. Nesse final de semana, para ser mais específico, nesse sábado, ele foi o autor dos 2 gols do time dele, o Copenhagen, diante do Sonderjyske, time da Dinamarca, campeonato dinamarquês. O Robert abriu o placar logo no começo da partida, fez um golaço no segundo tempo, 2-0. Esse time adversário ainda descontou. No final, vitória por 2-1 e o Copenhagen muito bem. Mas quem tem sido bastante elogiado é justamente o Robert. 4 participações em gol nos últimos 4 jogos, foram 3 gols e 1 assistência. Ele também marcou gol na Champions, confronto recente no último dia 18, empate em 2-2 contra o Bayer Leverkusen. Importante lembrar que o Robert havia sido vendido pelo Cruzeiro em janeiro desse ano, depois de ter atuado apenas em 30 partidas no time principal. O negócio foi fechado na oportunidade por 15 milhões e 700 mil reais, aqui a parte importante. O Cruzeiro ficou com 15% do valor de uma venda futura e recentemente o Orlando City já demonstrou interesse em contratá-lo. Deve pintar num futuro não tão distante uma venda interessante que vai beneficiar o Cruzeiro. Ô Ale, eu pensei algumas coisas aqui do que disse o Leonardo Jardim e, aliás, quero chamar a atenção aqui para o belo trabalho do pessoal da comissão técnica dele, viu? Porque munindo ele de dados que a gente tem acesso aqui também, impressionante. Ele vai para a coletiva realmente bem munido dos detalhes. Por exemplo, ele começou a primeira pergunta do nosso Emerson Pansieri falando do jogo igual, mas que o Vasco aproveitou os erros do Cruzeiro e que o Cruzeiro errou demais nas finalizações. E dentro disso, olha só os números que eu vou trazer aqui para quem está nos acompanhando, o SofaScore. Finalizações para fora. O Vasco teve 3, o Cruzeiro teve 11 finalizações para fora. Finalizações bloqueadas, que é aquela que você bate e o zagueiro entra na frente, o goleiro faz a defesa, enfim. 5 do Vasco, 7 do Cruzeiro. Finalizações dentro da área. 7 do Vasco, 16 do Cruzeiro, Ale. Eu acho que são números importantes, né? Normalmente, quando o time do treinador que perde, ele traz sempre uma estatística, uma coisa que tente justificar. Eu vou repetir aqui, eu acho que o placar condiciona muito. Você tem aí uma questão que é bem curiosa, né, Romano? Porque a linha defensiva do Vasco, que traz um miolo de zaga diferente, né? Então, o Cuesta veio do Galatasaray, o colombiano, e o Robert Renan veio do Zenit. Muito bom jogador, inclusive os dois. A linha defensiva do Vasco, ela foi muito bem, mas muito bem. O Paulo Henrique foi eleito, inclusive, pela gente e pela transmissora da televisão, o melhor jogador da partida. O Puma Rodrigues foi bem. Então, essa linha defensiva teve um trabalho muito eficiente. Se você for para o lado do Cruzeiro, você vai ter um Kaique Bruno, para mim, tendo feito a sua pior partida com a camisa do Cruzeiro. Eu não lembro principalmente na era Léo Jardim, porque com o Fernando Diniz, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Diniz também, não lembro dele, na era do Léo Jardim, ter jogado mal assim. Eu não lembro, sinceramente. Não só participando de forma negativa no lance dos 2 gols do Vasco, mas também em cruzamento, sabe? Muito nervoso, sentiu muito os erros. Então, o Kaique foi mal. O Jonathan Jesus estava sem ritmo, muito difícil, né? Porque o Vidalba e o Fabrício Bruno têm um entrosamento, né, Romano? Eles se completam de uma maneira que o Jonathan Jesus, que é até um cara técnico, até tentou jogadas diferentes, inclusive tentando ajudar no ataque e tal, mas ele não foi bem, o Jonathan Jesus. O William foi muito discreto, para dizer o mínimo. E até o Fabrício Bruno, que normalmente joga muito bem, hoje cometeu alguns erros que a gente não está acostumado a ver. Então, você está vendo aí de bola travada, finalização para fora, que muitas vezes tem a atuação da marcação, dificultando e atrapalhando. Então, acho que essa atuação dessa linha defensiva fala muita coisa. Antes da entrevista do Léo, você estava falando do poder de marcação, de pegada, de bola roubada, né? A expectativa que se tinha, que se criou, eu, por exemplo, é que como o time do Fernando Diniz gosta de sair jogando, tocar a bola dentro da área, da pequena área às vezes, até com um goleiro, a gente viu isso muito aqui quando ele estava treinando o Cruzeiro,
que a marcação do Cruzeiro, que é muito encaixada na saída de bola do adversário, só isso aí já seria o suficiente para criar possibilidades de gol para o time do Léo Jardim. E isso não aconteceu. Vamos lá. Não, o Vasco não perdeu a bola dentro da sua área. O Vasco não correu risco com o seu goleiro jogando com os pés, o Léo Jardim. O Diniz não coloca, por exemplo, o Felipe Coutinho ou o Ryan para bater tiro de meta, né? Que ele não põe isso. Então, é um Vasco que há algum tempo já vem tendo um... Por exemplo, o Vasco que jogou com o Flamengo, ele termina o jogo no Maracanã com todo mundo atrás da linha da bola, marcando que nem louco. Hoje, o Verratti cometeu umas 3 faltas próximo da área. A primeira foi, inclusive, no Matheus Pereira, porque ele tinha que voltar para marcar. O Verratti, 39 anos, centroavante do time. Então, o Fernando Diniz, alguma das loucuras que ele fez aqui pelo Cruzeiro, que fez ao longo da sua carreira, ele não está fazendo no Vasco. O Vasco é um time muito mais... Não tem um improviso no Vasco. Não tem um improviso no Vasco. Então, acho que isso mostra um pouquinho desse momento especial que o Vasco está vivendo. São 5 rodadas sem perder no Brasileiro. São 7 jogos contando a Copa do Brasil, quando conseguiu a classificação em cima do Botafogo e vai jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. Então, o Fernando Diniz, pelo jeito, enfim, amadureceu, né? Sorte do torcedor vascaíno, que ele está fazendo um futebol mais, vou dizer, mais simples, de fácil entendimento para o jogador, porque foi isso que a gente viu no jogo de hoje, viu? Até quando? Tem isso. Outro dia o Vasco sofreu bastante, o torcedor ficou bem bravo contra o Ceará, porque ele foi tentar sair jogando e foi fazer aquelas jogadinhas e o time acabou tomando empate. Mas enfim, hoje, pelo que a gente viu hoje, eu acompanhei de perto também o jogo contra o Flamengo. É um Vasco que compete muito mais do que inventa, né? E hoje, principalmente, que o Cruzeiro tem essa boa marcação na saída de bola, não conseguiu tirar proveito dessa característica dos times do Diniz, não, viu? Pois é, e aí foi justamente o contrário, me chamou a atenção o que disse o Leonardo Jardim na coletiva, porque ele falou o seguinte, ó, meu time hesitou demais, titubeou demais ali algumas jogadas e o Vasco foi mais eficaz. E aí, o que me chamou a atenção, Alê, erros não provocados pelo Vasco. O Vasco entrou mais ligado do que o Cruzeiro, seria isso? Será que o Cruzeiro entrou, de repente, alguns jogadores com medo de tomar aí o terceiro amarelo, ficar fora do jogo contra o Flamengo? Eu não acredito muito nisso, não. Mas fato é que o Vasco jogou uma final de campeonato. Não acho que faltou vontade pro Cruzeiro, não vou cair nesse clichê. Também não vou dizer que tá tudo perdido, tá muito pelo contrário. A gente trouxe aqui, eu sempre trago a informação, porque o torcedor, como ele é emoção, e é normal, e não estou fazendo nenhum tipo de crítica, é uma constatação. Pô, mas perdeu pro Vasco, então, não, tá uma droga. Não tá. 50 pontos em 25 rodadas. O Botafogo era líder do Campeonato Brasileiro em 2024. Esses 50 pontos em 25 rodadas que o Cruzeiro tem hoje. É uma campanha muito forte. Mas como também é muito, muito forte o que fazem Flamengo e Palmeiras. É inegável. Competir com esses times é sempre complicado. Você trabalha com uma margem de erro que é quase nenhuma, né, o Romano? É muito difícil. São os 2 melhores times da América do Sul. E o Cruzeiro corajosamente está se metendo ali. Então, não acho que está tudo perdido. Pelo contrário, na quinta-feira, inclusive, e o futebol é maravilhoso por isso, né? Na quinta-feira, de repente, o Cruzeiro pode estar no céu de novo, ganhando do Flamengo. Mas, realmente, hoje, além do Vasco estar realmente com uma confiança, com uma vibração, com uma intensidade, competitividade impressionante, mas não acho que faltou vontade ao Cruzeiro, as coisas meio que caminharam para isso, né? Por exemplo, começa o jogo, o Matheus Pereira sofre uma falta do Verratti, a gente falou sobre isso aqui, e o William tenta achar o ângulo direito, né, do Léo Jardim. Foi a primeira boa chance. Então, assim, o Cruzeiro até estava tentando no começo do jogo e tal. Só que o gol, do jeito que saiu e tão cedo, claro que ele acaba influenciando em vários aspectos da partida. Eu até estava falando aqui que quando
o Puma Rodrigues, ele faz a inversão, ele dá para quem não viu, né, ele faz uma inversão, uma bola longa, que cruza o campo todo pelo alto, e essa bola é do Kaique. Essa bola é do Kaique, porque é uma bola lenta, ele tem condição de se posicionar para fazer o corte, e é isso que ele tenta fazer. Quando a bola é do Kaique, a linha de meio campo, o que ela faz? Ela não recua atrás da linha da bola, porque se a bola tá com você, né, Romano? Por que você tem que ficar atrás da linha da bola? Exatamente. E aí o Kaique acaba falhando, perdeu o tempo da jogada. E os volantes estavam à frente da linha da bola, porque confiavam que o Kaique também confiava que ele ia fazer o corte. Só que nessa, o Paulo Henrique domina a bola muito bem e faz um cruzamento de perna esquerda excepcional. E o Ryan não tinha marcação. Ele não tinha marcação. A dupla de zagueiro estava preocupada com o Verratti, porque o Verratti no alto realmente é um cara muito perigoso. E ele vem de trás, o Ryan, e acerta um cabeceio maravilhoso. Mas, normalmente, o Kaique, que é um dos melhores laterais pelo lado esquerdo do país, ele faz o corte dessa bola. Aí tá bom, aí o Cruzeiro demora para assimilar o gol sofrido, realmente demora, não faz um grande primeiro tempo. E o Léo Jardim, e eu tenho que aplaudi-lo, ele faz uma alteração no intervalo, eu inclusive faria duas, que ele fez logo na sequência. Ele coloca o Arroio para jogar. O Arroio, em 5 minutos, ele já faz mais como atacante do que o Wanderson. É isso, Valu. O Cruzeiro volta a conhecer uma derrota como visitante em um jogo onde venceu quem foi mais eficiente. O Vasco da Gama tem suas claras limitações, é uma equipe tecnicamente inferior ao Cruzeiro, mas foi uma equipe que teve 2 grandes oportunidades na partida e nas 2 grandes oportunidades acabou marcando o seu gol. O Cruzeiro com muito volume, chegando muito ao setor ofensivo, concordo com a análise sua, do Fabrício e até mesmo do Samuel, talvez o jogo onde o Cruzeiro teve mais espaço dentro desse campeonato brasileiro, mas vários jogadores do Cruzeiro pecando na tomada de decisão. Ali no último terço, o Cruzeiro tendo várias situações para poder trabalhar melhor a posse da bola e não trabalhando, e aí o futebol ele pune. No dia onde você não consegue ser eficiente, mesmo tendo o volume que o Cruzeiro teve, é natural que a derrota ela chegue. Acho que algumas lições elas ficam, o Cruzeiro vai ter que se preparar, o Cruzeiro vai ter que estar muito forte para o confronto durante a semana, né, contra o Flamengo. Quinta-feira já, Quinta-feira já. Não vai ser uma semana completa, como o Cruzeiro teve na semana agora, né, teve uma semana inteira de trabalho, e é um resultado, para mim, muito ruim. É uma equipe que não briga pelo mesmo campeonato do Cruzeiro, é uma equipe que veio de um período menor de descanso, menor de preparação, e o Cruzeiro sofreu assim 2 gols de maneiras bem ruins. O lance do Matheus Henrique, um atleta que acabou de entrar na partida, ele não pode perder uma bola daquela, mas o que mais me incomodou hoje foi a postura do Cruzeiro ofensivamente. Um Cruzeiro muito nervoso quando tinha a bola no último terço, todo mundo tentando resolver a todo tempo, e coisa que esse time nunca fez. É claro que agora esperar as explicações do Leonardo Jardim, dos atletas na zona mista, mas é uma derrota, pelo menos para mim, uma derrota doída, uma derrota que não estava nos planos do Cruzeiro. Pra mim foi uma ducha de água fria, viu, cara? Na verdade, a gente cria uma expectativa, assim, né, ao longo do campeonato. A gente sabe que isso pode acontecer, é normal, mas eu fiquei chateado. Eu acho que até a maresia pegou aqui em mim, irmão. Que Deus que me livre, isso, né? Hoje entramos lá no ritmo dos caras. Eu não sei onde é que esse time ficou lá. Eu acho que ficou na frente da praia, não sei. Tem que ser proibido mesmo. Se o cara hotel na frente da praia, abrir a janela, sabe, Valor? Entra aquela maresia, o cara dá uma impregnada. De água com areia, né, Fabrício? Deus que me livre, tá parecendo eu lá quando eu ficava lá, eu fiquei 7 lá no Rio de Janeiro, lá sem fazer nada, sem trabalhar, era surf, futevôlei, flor do campo, sem fazer nada, aquela maré. Meu Deus, hoje irreconhecível. Uma pena, né? Eu acho que um time que ofereceu muitas facilidades pra gente, cara, coisa que a gente não tá acostumado, né? Toda vez que a gente... E aí pode ser, de repente, um negócio até para ser estudado, né? O pessoal vê, porque toda vez que o Cruzeiro é exigido, uma partida muito difícil, corda no pescoço, dá uma esticada na corda, a turma rende, sabe? E hoje, pô, assim, o Vasco ofereceu tanto espaço, tanta chance,
que a gente acabou que falta de combatividade, combatividade, falta de combatividade, de competição, né, de competitividade, e aí o Cruzeiro entrou nessa de jogar e deixa jogar, e é coisa que a gente não estava fazendo, né? Uma pena, porque hoje eu vi o Matheus Pereira com muito espaço, e hoje, infelizmente, assim, geralmente, assim, quando ele é muito marcado, às vezes ele dá aquela sumida no jogo, e os outros, né, sentem a falta. Hoje foi o contrário. Um cara que entrou com tudo, com espaço, eu vou arrebentar, e hoje sentiu a falta dos companheiros aí, mais ligado, na sintonia, rotação alta, sabe? Pô, ele tava procurando espaço, achando os caras, mas realmente hoje não tava fluindo bem, né? Eu acho que aconteceu coisa que a gente não tava acostumado a ver, o Kaique falhar na marcação, coisa que não dá, mas eu super entendo, menino novo, né? Rolou que de repente foi destaque no último jogo, fez gol, aí teve o lançamento da camisa, essa semana só deu ele mídia, às vezes o pessoal também exagera um pouco nisso, o moleque é novo, não tem maturidade às vezes para lidar com isso, vai servindo tudo de aprendizado, né? Vai servindo tudo para ficar um jogador cascudo aí. O próprio Léo Jardim, né? Eu acho que quando ele fez a substituição, Valu, ali, pô, eu tava na esperança, ele tirou o Kaique, pô, colocou o Marquinhos, falei, pô, vai ofensivo, né, cara? Pô, Marquinhos, né, um lateral ofensivo também pra caramba, mas aí acaba que, pra mim também já jogou meio que a toalha ali, tirando o Jonathan Jesus, colocando o João Marcelo, de repente, pra ganhar ritmo, minutagem, o Jonathan tava bem, não tinha necessidade, mas eu acho que mesmo o próprio Mister já viu que, pô, tem dias que não adianta, não vai... Hoje não vai, 2-0, porque é assim que acontece. Às vezes o time está numa rotação muito baixa quando não está acontecendo. Faltou aquele coletivo hoje, né? Muitas vezes a gente viu o Caio Jorge doido para fazer aquele gol, desesperado, mas os gols acontecem naturalmente, tem que fluir, sabe? É coletivo. Quando a coisa vai muito desespero. A gente teve chance pra caramba, acho que finalizou 20 e poucas vezes aí, sabe? Mas faltou aquela concentração, aquele pique de competitividade mesmo, de estar brigando ali pela liderança. Para mim foi uma ducha de água fria. Eu tô aqui, eu tô igual, peguei a maresia também hoje dessa tiriça aí, ó. Porque né, fiquei chateado, a gente cria expectativa, né, de estar lá na frente, sempre almejando coisa boa, mas enfim, faz parte, é da bola, do futebol. É recuperar os caras logo aí, focar, aprender com os erros, né? Que nessas derrotas aí a gente vê muita coisa. Às vezes vitória você consegue ver, mas não se aplica tanto, né, para corrigir os erros. Hoje a gente teve um monte de erro aí que dá para corrigir, e aí vem a derrota, vem a lapadinha aí que é para todo mundo baixar a bolinha, né, Valu? E trabalhar, porque o Cruzeiro só chegou aí trabalhando muito, irmão. Pouca brincadeira, quando começa a se brincar muito, se não sei o quê, muita mídia, muita, sabe? Gente, toma cuidado, o negócio é campo. Uma coisa não vai mudar nunca. É o trabalho no campo, isso aí que vai conseguir sempre as vitórias. E eu acho que o Cruzeiro tem que ter essa consciência, que tá aí, não foi por 1, 2, 3, foi por um time todo, coletivamente, desde extracampo, e aí levando para dentro de campo, disciplina, querendo sempre aí para tá entre os 3 times aí tops do Brasil, jogando um bom futebol, que infelizmente hoje deu esse apagão aí, a gente não viu aquele coletivo funcionar, aquele modo competição descarada atrás de vitória, sabe? Hoje a gente já não viu, né? E aí, pecamos aí, ó, veio o resultado. Fizemos, de certa forma, como você disse, né, Fabrício, o ritmo do adversário, muitos erros técnicos, né? Diferente dos jogos contra São Paulo, eu vou falar São Paulo, Bahia e Red Bull Bragantino, a gente pode falar de times que forçaram erros técnicos. A gente olhava aqui, o torcedor que assistiu também em casa, viu com as imagens, espaço para jogar, a quantidade de decisões erradas no primeiro tempo, não vou imputar só o Wanderson, mas que foi um dos jogadores que fizeram uma partida muito ruim, né, neste Cruzeiro hoje. Essa coisa da ansiedade, acho que é hora de reorganizar, olhar aquilo que fizemos, como fizemos, até chegarmos a esse topo de tabela que estamos, que o Cruzeiro não sai de onde está, pelo menos até o término, a continuidade na noite de hoje não vai. Vejamos os jogos amanhã, o Palmeiras joga, mas enfim, eu acho que é uma hora de dar uma olhada e dar uma reorganizada, né, Fabrício? Em ideias, gente, vamos lá, vamos retomar alguns comportamentos, Fabrício. Eu acho que a palavra fundamental,
comportamentos defensivos, comportamentos com a bola, comportamentos individuais. O gol vai sair, pode ter certeza, se você vê o companheiro livre, dá nesse companheiro, de repente esse companheiro volta a bola para você. A fluidez, né? O Cruzeiro parece que começou a brigar um pouco com o curso do rio, do jogo natural, assim, né, Fabrício? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.